Olá pessoal, tudo bom? Sou a Cíntia da Oficina da Palavra e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre esse gênero específico de escrita que é a redação no vestibular, né? O nosso curso é um curso de produção textual, onde nós trabalhamos todo o processo da escrita, mas exercitamos em redações semanais, conforme os interesses individuais de cada aluno, como nós já conversamos em sala, né? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as peculiaridades da redação do vestibular. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, é um gênero artificial. Por que artificial? Porque no dia a dia a gente não escreve redações de vestibular, né? A gente escreve e-mail, a gente faz projetos, a gente escreve WhatsApp, a gente manda mensagens para amigos, mas a gente não escreve no dia a dia redações de vestibular. Por isso é um gênero artificial, né? Depois, em outros vídeos, eu vou falar um pouco especificamente de alguns vestibulares que são mais do interesse do grupo dos nossos alunos. Mas vamos ficar hoje, aqui agora, só sobre as características mais gerais da redação do vestibular. Primeiro, né, como eu falei, como é um gênero de escrita artificial, ele também é uma situação em que você escreve sob pressão. Né? Por que sob pressão? Porque você vai receber um tema na hora, você não vai ter tempo para consultar, você não vai ter tempo para fazer uma pesquisa sobre o tema, ou seja, você vai com o que você já tem. A banca sabe disso, né? A banca sabe que aquele é um momento que o aluno está sob pressão. Então, a situação de escrita é diferente e ela é também considerada em relação à escrita da vida. Mas, atenção, né? Quem é o leitor, né, da sua redação de vestibular? O seu leitor é o corretor de textos, né? Mas você não escreve especificamente para ele, você escreve para um leitor genérico. E o redator e o corretor, né, o avaliador do vestibular, ele não tem muito tempo para ler. Ele lê, de média, o que a gente sabe, né? Os corretores levam cerca de 3 a 5 minutos para corrigir uma redação. Ou seja, é muito pouco. O que se ele tiver que fazer uma segunda leitura do seu texto, você já perdeu, né? Então a gente vai bater bastante em sala sobre a importância de escrever textos claros, né? Na ordem direta. O que é a ordem direta da língua portuguesa? Sujeito, verbo, complemento. Frases curtas, períodos curtos, objetivos coesos, coerentes. A gente vai trabalhar bastante isso, mas isso vocês têm que ter em mente, né? Alguns alunos têm um texto um pouco mais prolixo. O que significa isso? O que você poderia dizer com menos palavras, você diz com mais palavras. Às vezes é uma característica da pessoa. E a gente vai precisar trabalhar isso, vai ter que enxugar, vai ter que aprender a resumir, vai ter que aprender a identificar o que é essencial. Então, primeira característica é essa: o corretor tem pouco tempo para ler o seu texto. E aí a gente vai trabalhar nesses aspectos. Você mesmo já pode ir se avaliando. Você leu o seu texto, entendeu da primeira vez, passa para uma outra pessoa enquanto você está exercitando. Ela entendeu da primeira vez, ela precisou voltar para entender o que você estava escrevendo, então, porque já tem problemas, tá? Outra característica é que você, em relação ao gênero, de um modo geral, os vestibulares todos abordam, né, pedem a dissertação argumentativa. Alguns acabam inovando, utilizando outros gêneros, como narrativas, contos e crônicas. Às vezes é pedido para você fazer uma carta, às vezes é pedido para você fazer uma resenha, um resumo, né? E outros gêneros que a gente vai especificar, mas a grande maioria trabalha em cima da dissertação argumentativa, porque é o gênero mais próximo da redação acadêmica, da redação científica. Então, por isso, a gente vai trabalhar bastante esse tema, esse gênero, mas também vai trabalhar, vai exercitar outros gêneros que não a dissertação argumentativa, tá? E a gente vai falar um pouco disso depois.
Em relação ao tempo, né? Normalmente os alunos ficam com muito medo da prova. A prova de redação, ela costuma causar muita ansiedade, porque você não tem como prever o que vai cair, né? Em relação ao tema. Normalmente, de um modo geral, gente, aqui nesse vídeo a gente vai falar sempre de características mais gerais. Depois, num outro vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre o Enem e a UFSC, que são são os vestibulares que os nossos alunos costumam mais participar, mas no nosso caso aqui, a gente está falando de uma forma bem geral, né? Os temas, eles costumam girar em torno das questões contemporâneas, das questões de atualidades, mas também são explorados os conhecimentos que você teve ao longo da sua vida de estudante, tá? Alguns vestibulares, como a UFSC, por exemplo, acaba aproveitando os conhecimentos abordados, né, os temas tocados nos livros de leitura obrigatória para fazer uma conexão com a redação. Isso é bem comum também, tá? Em relação ao tempo, né, o aluno ele requer do aluno, né, uma prática, um exercício de escrita sob pressão e aprender a escrever naquele tempo. Então, eu tenho alunos que escrevem super bem, mas por conta do tempo, né, eles como são não estão acostumados a escreverem sob pressão, acabam patinando um pouco em relação ao tempo, né? Então, a gente vai trabalhar bastante essa questão da escrita sob pressão para escrever no tempo, né? Porque além do tempo ser curto, e às vezes varia de 1h30, 2 horas que você tem para redação, você tem que ter um tempo para passar a limpo. Então é importante você planejar, organizar a sua redação no dia da prova, no dia do vestibular, para você fazer um rascunho e depois passar limpo. Isso é fundamental, tá? Além disso, né, o que a gente vai falar um pouco aqui? Os critérios, né? De um modo geral também, os critérios, eles costumam levar em conta conteúdo e forma. O conteúdo em relação à abordagem do tema, em relação à informatividade, ou seja, o que você sabe sobre o assunto, em relação à sua capacidade de argumentação, isso tudo é levado em consideração ao tema. Tá? Em relação ao conteúdo. Em relação à forma, o que é avaliado? A estrutura da redação, se você está adequado ao gênero específico que foi pedido, né? Porque às vezes é pedido uma carta argumentativa, né? Então ela tem umas peculiaridades, às vezes é pedido um conto, ele tem uma peculiaridade. Então você tem que estar atento às características do gênero da sua redação. Além disso, a própria estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, a característica em relação aos parágrafos, a construção do parágrafo, a objetividade, né, e a clareza, né, e a concisão da construção textual, dos períodos, também é levado em consideração, fora as questões gramaticais propriamente ditas, né? Pontuação, crase, concordância, regência, ortografia, né? E outras questões da redação. Em relação ao título, o pessoal me pergunta, professora, eu tenho que colocar título? Depende, assim, se o comando, né, da prova pedir explicitamente dê um título à sua redação, o título é obrigatório, tá? Se não pedir, de um modo geral, a maioria não pede, né? Não é obrigatório. Mas se eu colocar, também não é problema, tá? Ele não conta como uma linha da redação, tá bom? Então, assim, é o título. A arte de fazer título também, a gente vai abordar num tópico diferente, em sala de aula, porque é a porta de entrada de qualquer texto, né? Muitas vezes a gente é atraído, até em tempo de redes sociais, a gente é atraído para a leitura de um texto por conta do título. Então, o título, só para responder, não é obrigatório se na prova não constar que é obrigatório, tá bom? Em relação, também o pessoal costuma me perguntar em relação à letra. Professora, eu posso usar a letra de forma? Pode, todas as bancas hoje já
aceitam a letra de forma. Foi-se o tempo em que só podia se escrever com letra cursiva. Então, a letra de forma é aceita desde que você diferencie as maiúsculas das minúsculas. Como? A letra um pouquinho maior ou menor, maior se for maiúscula, menor se for minúscula. Então, isso no texto tem que ficar bem caracterizado, tá, gente? Em relação ao que pode, o pessoal também me pergunta, professora, o que pode ser conteúdo, né? Então, a gente vai também dedicar um encontro nosso específico para isso, né, durante o curso. E também outros encontros a gente vai fazer exercício que a gente chama de prática de escrita para debater alguns temas atuais. Mas os temas, eles giram, eu costumo agrupar os temas, né? Então, assim, dependendo do vestibular, ele tem uma característica específica. O Enem, por exemplo, ele acaba trabalhando muito em relação a problemas nacionais, até porque como ele vai te pedir para apresentar uma proposta de solução para um problema, ele vai trabalhar com problemas nacionais, já que é uma prova aplicada no Brasil inteiro. E outros vestibulares vão pedir questões polêmicas, outras questões mais filosóficas, gerais, outros vão fazer uma relação com as questões abordadas na literatura, tá? Então, isso também é importante a gente ficar atento, tá? Então, por enquanto é isso, né? De uma forma geral, a redação do vestibular tem essas características. Manda para mim as dúvidas que você ainda tem sobre redação do vestibular, que aí ou eu abordo em outro vídeo, ou eu respondo especificamente para você, tá bom? Um beijo e nos outros vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Ficamos por aqui.